Boa tarde, família petropolitana. É um prazer estar aqui com todos vocês, agora nesse canal novo, canal 3 da Tech Cable. Eu voltando, depois de um longo e tenebroso inverno, no qual nós tivemos que fazer essa transição de canal, de endereço físico. Foi uma confusão, mas que deu tudo certo e deu certo para melhor. E eu tenho que agradecer aqui essa equipe técnica maravilhosa que é o Luciano, a Dani e as pessoas novas que estão se integrando agora, que eu nem sei ainda o nome de todos, porque eu estou estreando hoje, mas é uma equipe maravilhosa, temos jornalismo, temos tudo agora. Estamos para cima da carne seca. E voltando ao programa, e nessa casa nova, mas com a minha salinha de visita da mesma... do outro canal, a mesma configuração, o mesmo cenário, o mesmo ambiente, a mesma estrutura de programa, da gente bater um papo com as pessoas da cidade e mostrar o que essa cidade tem de bom. Eu tive o prazer de recomeçar essa nova fase do programa Ana Maria Hatz em Família, trazendo uma instituição de Petrópolis que há 33 anos começou com a gente. Então, como o programa tem muito a ver com aquela primeira trajetória nossa na prefeitura, na Secretaria de Apoio Comunitário, Paulo ainda prefeito da cidade, é um prazer muito grande voltar atrás, 33 anos, e relembrar como é que foi que surgiu no Alto Independência, que hoje não é mais Alto Independência, hoje é só Bairro da Independência, mas naquele tempo era o Alto Independência e o Baixo Independência. Como é que surgiu lá a Comunidade Educacional de São Jorge? Então eu trouxe para vocês a diretora hoje da escola, a Márcia, a presidente atual, que é a Gilda Jorge, e o Alcindo, que foi um dos fundadores, que foi o fundador, porque ele fundou com outras pessoas, mas ele foi a alma daquela fundação, para conversar com vocês aqui, contar toda essa história, que para mim é muito cara, saber como é que, relembrar como é que começou e todos os percalços que eles passaram durante esses 33 anos, onde eles continuam lá eficientemente, crescendo e educando crianças para os valores morais que precisam ser inseridos hoje na educação. Então, com quem eu começo? Vou começar com Alcindo. Alcindo, é um prazer ter você aqui, é um prazer gratificante lembrar essa história. E eu queria que você começasse contando para nós como é que foi isso. Eu me lembro, mas tem outras coisas que ainda me escapam assim. Eu queria que você lembrasse os detalhes, como é que foi aquilo, como é que a gente juntou aquela turma de pessoas para começar esse trabalho, como é que foi esse caminhar aí? Boa tarde, Ana Maria, boa tarde a todos e a todas. É muito bom estarmos novamente aqui no seu programa, retomando algumas coisas alguns fatos históricos, né, que já passamos, e destes muitos nós vivemos conjuntamente no cenário político de Petrópolis, sem dúvida nenhuma. Hoje, após 33 anos, é que a gente olha para trás e tem uma lucidez, né? Como é que nós fomos como é que já foi tão bom em Petrópolis, né? Se comparada a hoje. Como é que a esperança já esteve tão forte que naqueles momentos pós-ditadura, a sociedade revigorada, retomando, Petrópolis começando com seus movimentos sociais, o movimento de associação de moradores, diálogo com as comunidades, aquelas orçamento participativo, né? Aquela efervescência política democrática que com certeza Petrópolis vivenciou no início da década de 80, cujo prefeito era o Dr. Paulo Hatz. E ele tinha uma visão muito lúcida
sem dúvida nenhuma, de como deveria, acredito eu, trilhar a política de Petrópolis. Com o passar do tempo, muita coisa se perdeu, mas infelizmente eu posso atestar que nada foi melhor do que aquele momento. Petrópolis caminhou, acho que a história avançou bastante, o avanço tecnológico, o avanço ideológico na política, na sociedade. Então significou um crescimento muito rápido, onde infelizmente talvez as comunidades não acompanharam, a organização social não acompanhou, e eu sinto que muita coisa foi atropelada. E Petrópolis hoje vive, eu faço essa avaliação, um pouco talvez perdida e nebulosa no tempo, né? Sem muita perspectiva, sem política de organização, de estruturação política, de melhoria da cidade. A gente vê perfeitamente a pobreza se alastrando nas periferias, as crianças cada vez mais julgadas, os adolescentes, o narcotráfico crescendo, avançando nas comunidades pobres, a educação, acredito eu, deixando muito a desejar, né? Porque infelizmente os problemas avançam, mas a resposta para a educação não é tão ágil quanto o avanço que os problemas apresentam, né? Então eu acho que a gente vive hoje uma realidade que eu vejo como um desafio, sem dúvida nenhuma, né, para retomar a dignidade, como retomar Petrópolis, como voltar aquele otimismo, né, que nós já vivemos nessa cidade. Infelizmente é a sensação que eu tenho, né, de muito marasmo, muita dormência política, social, muito conformismo, né? Mas nós estamos aí para isso, né? Mas você mudou também, né? A gente mudou e amadureceu, envelheceu. Você naquele tempo era magrinho, era meio lourinho, né? Mas, e era Frei Alcindo. Hoje você está com uma filha linda, maravilhosa aqui no estúdio acompanhando a gente. Quer dizer, a vida muda muito, né, Alcindo? Mas o que mudou nessa instituição? Como é que vocês conseguiram montar aquela primeira direção, que foi mais ou menos, eu me lembro aqui, ó, Tereza Rosária Mendes, né? Sim. Que já faleceu, Felipe Guedon, você que era Frei Alcindo Gonçalves naquele tempo, a Gilda Jorge, que está aqui comigo como atual presidente da instituição, sim, e muitos outros que eu me lembro perfeitamente, né? Então, como é que foi, como é que surgiu a ideia de montar aquela comunidade? Na prática foi... Por quê? Por quê? Foi até um momento histórico, né? Porque naquela época, não sei se você se lembra, tinha muito assassinato de crianças, né? Meninos e meninas, né? No Brasil inteiro. Foi a época anterior ao estatuto, que a sociedade estava mobilizando, né? Em defesa do direito das crianças e dos adolescentes. E justamente naquela época é em que a gente surgiu. Então, quando nós surgimos, inicialmente não foi nem como organização, né? Mas foi como uma alternativa de sobrevivência para um grupo de crianças que vivia em situação de extrema pobreza na Independência. E a partir daí é que veio surgindo a necessidade da gente estar estruturando alguma coisa melhor para as crianças. Aí apareceu a Teresita, né? A Teresita estava vindo do Rio, assistência social, é uma referência nacional no cooperativismo brasileiro. Então ela queria fazer alguma coisa,
a gente uniu esforços e aí a gente então deu o pontapé inicial, que foi a criação do centro, já que não tivemos outros espaços, para iniciar o trabalho com as crianças. E a partir daí a gente viu a responsabilidade, porque criança precisa de escola, precisa de educação, precisa de alimentação, precisa de desenvolvimento, né? Precisa de acompanhamento psicológico. Criança de hoje é pessoa de amanhã, tem que estar integrada, né? Então, a partir dessa perspectiva, a gente foi estruturando o centro, né? Como uma organização de proteção à criança inicialmente. Aí depois a gente transformou também, criou a escola, né? Porque a criança precisa da escola. E paralelo a isso, em Petrópolis também começava, às vezes você se lembra, né? Você se lembra perfeitamente, o Centro Comunitário Nogueira, que tinha uma proposta similar à nossa. O Terra Santa também estava bem nesse perfil naquele momento histórico. Tinha a Monteiro Lobato e tinha outras organizações pequenas. Então começamos a articular essas organizações todas e aí deu talvez a origem ao Fórum da Criança, depois ao Conselho da Criança, e aí a política começou a se Quer dizer, essa política de participação popular, inclusive nos conselhos, que hoje tem uma força muito grande dentro dos governos municipais, também teve como um embrião aquele primeiro movimento de vocês, não é? Teve. Não teve? Foi uma articulação a nível municipal, que o Cláudio Augusto, ele estava mais enfronhado, né, no movimento a nível nacional e estadual. Então a gente conseguiu, inclusive, o primeiro conselho da criança do estado do Rio de Janeiro foi o nosso, de Petrópolis, né? E o tutelar também, né, Gildo? Também. O tutelar foi um dos últimos a se eleger porque os governos não queriam, né? Mas a criação foi o primeiro, porque nós criamos na época o Conselho Municipal, o Conselho Tutelar e o Fundo da Criança. Isso foi em dezembro de 90. Né? E nem no orçamento, nem na lei orgânica do município tinha. Depois teve que mudar a lei orgânica para adequar aos novos tempos. Então, mas foi bons avanços que a cidade teve, sem dúvida nenhuma, criou uma rede de liderança, hoje é muito grande, né? A gente vai no conselho, a gente vê, né, como é que avançou muito, né? Pelo menos a preocupação, a discussão política, né? Tem avançado bastante. Mas foi bom. E o centro, então, ele começou naquele momento muito preocupado com aquele espaço geográfico, que é a independência, com aquela situação daquelas crianças que viviam abaixo da linha da miséria, com certeza. E o que é interessante nisso tudo é o seguinte, que a própria, hoje a gente vê isso com uma certa clareza, que a própria criação do trabalho com as crianças, ela, de certa forma, contaminou a organização social da independência, que começou também a criar outros mecanismos de defesa da cidadania, né? A economia começou a circular melhor, começou a se fortalecer mais. Então, naquela época, o bairro Independência era um bairro dormitório, praticamente. Hoje você vai lá, é uma cidade, né? Tem de tudo, né? Tem indústria, tem comércio, só falta banco, né? Quase 90 mil habitantes, mais ou menos, né? É quase um município. Eu acredito que os 30 mil na Independência. 40 mil? Naquela região chega a bem mais, mas na Independência talvez os 30 mil, baseado pelo número de lotes, né? Que tem lá, que foi feito o loteamento. Mas, então o centro, ele começou com uma opção muito clara, né? De proteção da criança e do adolescente, e depois, na medida que a gente foi sedimentando, a gente começou a criar outras atividades, né? Para responder a alguma demanda da comunidade. E aí, nesse sentido, a gente, em 89, nós criamos uma cooperativa
cooperativa de trabalho, mista de trabalho e produção industrial, que funcionou até 1996. Mas depois, depois de 96, ficou inviável, em decorrência de várias coisas, né? Inclusive da falta de investimento em formação, que nós não tivemos, e da própria situação conjuntural do país, né? A cooperativa não resistiu e fechou. Mas nós tivemos o auge da cooperativa, a gente teve ali umas 8 oficinas, né? Inclusive uma metalúrgica, né? Que vendia ferramenta para o Brasil inteiro, né? Que a gente conseguiu por intermédio do Guedon. Tinha serralheria, tinha marcenaria, fazia serviços de obra, né? de construção civil e uma série de coisas. E costura, parte de costura, isso tudo mais ou menos dentro daquele alinhamento do centro, da perspectiva de construção comunitária, né? Na perspectiva de cooperativa, né? Um trabalho bem diferenciado do capitalismo puro, né? E a gente teve esse sonho que ele andou por uns 10, 12 anos, sem dúvida nenhuma, né? Ô Gilda, e você então, Gilda, você hoje como presidente da instituição, você acompanhou esse período todo, por exemplo, esse caminhar todo que o Alcino está falando, você acompanhou? Como é que foi a tua inserção? Depois você fez parte do Conselho Tutelar, você foi presidente de várias instituições, você teve à frente da Casa dos Conselhos, você teve várias outras funções públicas, inclusive. Sim. Mas durante esse tempo todo, você sempre ligada na instituição lá, né? Sempre. Como é que foi isso? Eu queria acrescentar que o Alcindo esqueceu que tem uma marca muito grande da cooperativa, né? Que no início a cooperativa nos ajudou a criar a primeira feira de Petrópolis no Rio de Janeiro, e aonde nós levávamos as mulheres que costuravam roupas e, enfim, artesanato, até o artesanato lá da própria cooperativa. Então, hoje existe uma grande feira, que hoje já é uma grande, começou-se com uma pequena, não é? Sendo no Freeway, e todo o registro da feira foi feito pela cooperativa. E a ideia toda era para a gente crescer como cooperativa. Mas, na verdade, as pessoas começam a não entender o sentido do que é o cooperativismo, né? Mas isso é assim mesmo. E começa a deturpar a ideia e acaba morrendo. Só que essa não morreu. Mas ficou realmente a semente, né, da cooperativa. Hoje, se você chega em Niterói e desce ali nas barcas, você tem o maior complexo de roupas, né, femininas, masculinas e artesanato, e tem um braço em Caxias, teve um braço também em Laranjeiras. Teve, né? Em Botafogo também, não teve? Teve em Botafogo também, né? Mas quando a feira perdeu o sentido da cooperativa, porque eu, inclusive, era responsável, né? Porque o Alcindo, como presidente da instituição, ele confiou, né, que a gente poderia levar o nome da cooperativa. E do momento em que as pessoas que vieram se juntar, né, conosco, não tinha o espírito cooperativista, então, nesse momento, eu me retirei. Me retirei porque a minha ideia era manter aquilo e, no futuro, revertermos alguma coisinha, né, Alcindo? Mas pouca coisa. Mas queríamos reverter. Hoje é um mundo que está conhecido aí pelas baixadas, pelo Rio de Janeiro, enfim. Então, essa semente se deve à cooperativa, né?
Se essa grande feira nasceu, que as pessoas hoje não reconhecem isso, mas eu tenho que falar publicamente isso, né? Foi a cooperativa, né? A Coop, não é isso? Né? Coop. Isso. Então, que realmente deu o primeiro registro no Rio de Janeiro para se fazer essa feira, né? Então, eu nunca, desde que nós começamos, na época de Felipe Guedon, na época do meu falecido marido Edmundo Jorge, enfim, era um grupo grande, né, Alcindo? E a gente nunca abandonou, né? A ideia. Sempre estivemos presentes e sempre preocupados com esse trabalho de dar continuidade, né? E hoje o Alcindo precisou pegar uma pequena licença e então o grupo entendeu que eu deveria substituí-lo. Mas então você está presidindo não só a questão da escola, mas o grupo Comunidade São Jorge como um todo. Com todas as atividades que o grupo tem atualmente. A parte de central, vamos dizer assim, a parte do escritório e a parte da escola. Só que a parte pedagógica está com Márcia, que é uma professora e uma diretora muito boa. Então vamos falar com a Márcia agora um pouquinho sobre a escola, Márcia. Ana Maria, só uma parte. Porque às vezes a gente fala nome das pessoas. Eu não sei se você está botando esse microfone. Porque às vezes a gente fala nomes e cita alguns nomes, né? Mas na prática, na história do centro, teve muita gente, né? Teve muita gente que doou a vida, né? Que doou parte da vida, que acreditou, né? Tem a Sônia, que é a prima da Teresita, o Fernando Castro, né? Que foi... É verdade. Foi do presidente da Condep. Presidente da Condep, né? Teve o Felipe, tem muita gente que com certeza o seu esforço ficou cravado também nessa história, né? Isso, antes de passar para a Márcia, só levando a ajuda, até colocou aqui, mas também a cooperativa, ela atuava da seguinte forma, com trabalho direto, né, igual eu já citei aqui, e também a gente teve, no início, ela funcionou como o Fernando aqui falava muito isso, como gestora de microempresas, de pequenas empresas, né? Então tem vários empreendimentos que surgiram dentro da cooperativa. Ela funcionou como uma incubadora de pequenas empresas, eu me lembro disso, né? Então surgiu lá dentro, depois o pessoal saía com a sua atividade formada e montava, né? Então isso também funcionou bastante e surgiu naturalmente, né? As pessoas procuravam e a gente abriu espaço, elas faziam depois. Então naturalmente a gente foi servindo esse papel também. Márcia, eu queria saber de você. Márcia Gonçalves, ela é professora, pedagoga, professora inclusive da rede municipal, e ela vai contar um pouquinho dessa trajetória toda dela, mas o que eu admiro no trabalho da Márcia e na qualidade é essa fidelidade à escola pública, né, Márcia? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória, desde esse tempo, que você era mocinha ainda, né? Tinha 19 anos naquela época, até hoje, como é que se desenvolveu todo esse caminhar da escola na comunidade? Então, Ana Maria, nós éramos um grupo de jovens e, como todo jovem, ansioso em fazer alguma coisa, né? E a nossa comunidade, naquele momento, estava precisando, né? Que fizéssemos atividade com aquelas crianças, eram 50 crianças na época, que ficavam na Associação de Moradores, e a nossa amiga Marlene Crispim, ela começou o trabalho voluntário, e a partir desse trabalho voluntário dela, durante a semana, que nós ficamos sabendo que existiam essas crianças ali que precisavam de um atendimento mais direcionado. E então nós começamos a fazer trabalhos mais voluntários ao sábado, aí quem podia durante a semana ela fazia uma oficina, e a Marlene trabalhava a parte pedagógica.
Com a fundação do Centro Educacional Comunitário de São Jorge, aí sim nós começamos a fazer o contraturno. Naquele tempo chamava contraturno, tempo, né? Em 1986, nós pegamos essas crianças e conseguimos um espaço cedido pelo Estado, que é onde é a atual escola Professora Maria da Glória, que era o Oswald Vasconcelos. Naquela época as crianças estavam no CIEP e a escola estava vazia. Nós ali então começamos o contraturno. Então vamos explicar um pouquinho o que é o contraturno para quem não sabe. Naquele tempo, as crianças ficavam mais ou menos 5 horas na escola, né? 4 horas mais ou menos, 4, 5 com a merenda e tal. E o resto do tempo elas ficavam ociosas em casa ou na rua ou por aí, ninguém sabia como, né? Então começou-se dentro da parte, vamos dizer assim, formal da educação municipal e estadual e até uma federal também, a ideia de se montar dentro das escolas um período complementar onde as crianças poderiam ter um reforço escolar, não era isso? E outras atividades que as prendesse dentro da escola. Isso passou a se chamar contraturno, porque era fora do turno das 4 horas, não é isso? Exatamente isso. Nós, como nós não tínhamos ainda uma formação pedagógica, na época eu estava iniciando na UCP, Pedagogia, as nossas crianças, nós conseguimos tirar toda a documentação, que a maioria delas, apesar de 13, 14, 15 anos, elas não tinham a certidão de nascimento. Então, a gente primeiro, junto com os responsáveis, a gente conseguiu a documentação e matricular na rede, nosso primeiro passo. Então, as crianças iam para as escolas municipais e depois, no contraturno, vinha ficar com a gente. Num determinado momento, a gente percebeu que as crianças não estavam indo para as escolas da rede, mas vinham para o nosso contraturno. Vinham uniformizadas, com a escola, com o uniforme da escola, da rede e tudo, mas não estavam ficando. Foi aí, então, que em 92, os diretores da instituição, então, porque a instituição já tinha uma direção, aí eu trabalhava em alguns momentos como voluntária, em outros momentos como contratada. Conseguiu um convênio, na época se chamava convênio, com a Secretaria de Educação. Então, a nossa escola começou a funcionar de 7h30 às 11h30, toda a parte formal, vamos dizer assim, toda a grade curricular da rede municipal, funcionários da rede municipal, da Secretaria de Educação, e à tarde a instituição entrava com as oficinas. E assim a gente ficou até 2017. 2017 a gente chegou uma nova proposta, onde nós, então, começamos a fazer realmente o trabalho, a escola em tempo integral. Então, 2017 já é esse período do governo Bernardo Rossi, que ele assumiu em 2017. Sim. Né? Foi nessa fase que se instalou em Petrópolis realmente o ensino integral. Né? Escola de tempo integral. De tempo integral, né? Que hoje funciona, vamos dizer assim, cada uma pode ter um chamamento maior para uma determinada atividade, não é assim? Como é que é? Explica isso direitinho. Isso. Hoje... Porque vocês trabalham com valores, né? O chamamento de vocês é esse. Isso. Em 2017, morais, né? A nossa escola foi indicada para dar continuidade a um projeto que se chama Projeto Independência, onde há uma reconfiguração total da escola, né? Completamente. Você muda toda a estrutura da escola, onde, através de sondagens, nós começamos a dividir as nossas crianças pelo nível de aprendizagem. Então, as nossas crianças não estão mais separadas por ano escolar. É outra forma de ensino, né? Outra pedagogia. É muito dinâmico e muito de vanguarda isso, né? Vamos dizer que não é tão novo assim, porque já tem 40 anos essa proposta. Aqui né? Mas em Petrópolis chegou tem 4 anos. Se eu não me engano, começou em 2015 e em 2017 aqui veio para a nossa escola. Mesmo, realmente. Isso, né? Então a nossa escola ela é pautada em valores,
Esses valores foram escolhidos pelos pais, crianças e pela equipe pedagógica. Então, hoje a gente trabalha, são os mais votados de uma lista de valores, nós pegamos os mais votados. Quais então, são? O respeito, responsabilidade, o amor, a amizade, companheirismo e honestidade. Quer dizer, todo o ensino gira em torno disso. Quer dizer, esta é a nossa base. É o gancho para aprender matemática, português, história, tudo. Exatamente. Olha que coisa fantástica, gente. Que forma interessante e, vamos dizer assim, dinâmica de ensinar e de aprender. Porque você aprende para a vida, não é? Quando você trabalha em cima desses valores, você aprende para viver. Não aprende só para se ilustrar, né? É muito interessante. Exatamente. Isso. Eu acho um desafio. Isso, né? E junto com as áreas curriculares, nós temos as oficinas. Que aí, as oficinas agora, elas vêm permeando a área curricular. Então, nós temos a linguagem no primeiro horário, no segundo horário tem uma oficina corpo e movimento, no segundo horário matemática e assim. Quer dizer, ninguém tem mais aula. São as oficinas? Como agora é que é? Agora a gente tem as oficinas. Nós não temos mais sala de aula. Nós temos espaço de aprendizagem. Os grupos, que a gente chama de grupo 3, 4 e 5, são os alunos do grupo de transição e de desenvolvimento. Eles que vão até o espaço de aprendizagem. Então, aqui agora ele está na linguagem. Depois ele vai para corpo-movimento, é um outro espaço. Aí, matemática é um outro espaço. Então, eles mudam de sala. Mudando de acordo com a sua grade curricular naquele momento. E o ambiente também, essa mudança de ambiente deve ser muito boa, porque areja a cabeça. Areja. A criança, ela sai daquele momento ali que está na sala de aula, por exemplo, com linguagem. Aí ele levanta, já distrai, conversa com um, com o outro. Aí eles já conseguem ir para o seu espaço sem muitas dificuldades de ter que ficar fazendo fila. E, eles já estão conseguindo, nesses 2 anos de projeto Independência, ir para os seus espaços sem que tenha alguém ali policiando. Olha, agora você tem que ir para ali, para cá. Não. Eles já sabem o seu horário. Eles chegam de manhã na escola, tem lá o horário, o calendário, não, o horário mesmo. E ali eles já sabem. O primeiro horário com o fulano, com o segundo, eles já sabem todo. Quer dizer, o horário geralmente é 1 hora de aula, que seria aula, 1h10. Mais ou menos. É uma oficina que dura 1h10, mas aí eles ficam na oficina de, vamos dizer, de história. Depois saem dali e vão para de educação física. Exatamente. É uma coisa assim, mas eles mesmo vão sozinhos. Não Isso. é aquele negócio assim, agora acabou a aula, agora vai ter aula de não sei o quê, não é nada assim. Ele já, quando a gente chega às 7h30, aí tem um café da manhã, 15 para as 8, eles têm um momento de acolhida. Nesse momento de acolhida, a gente faz o dispositivo de presença, onde eles vão até um quadro e ali eles colocam o que eles vieram, o presente. Depende de cada grupo escolheu uma forma diferenciada para estar ali registrando a sua presença naquele momento, naquele dia. Então, eles vão lá e colocam um P, outros fazem um desenho. O grupo 1, por exemplo, são os pequenininhos, eles gostam de fazer um desenho. Então, tem um coração, Quantos uma anos, casinha. Márcia? O grupo 1 são 6 anos, 6, 7 anos. Eles gostam de desenhar. Então, eles vão lá e registram a presença dele com um desenho. Às vezes, até uma nuvem. Mas está lá registrada a presença deles. E depois dessa presença, a gente passa para a pauta. Não deixamos de ter toda a documentação exigida pela Secretaria de Educação e pelo MEC. A gente tem tudo direitinho organizado, tem a inspeção da Secretaria de Educação que nos visita uma vez por mês para estar acompanhando, Então, essa parte legal continua ainda da mesma forma. Ano escolar, tudo direitinho, com as notas dos alunos do 4º e 5º ano, relatório para os alunos do 1º ao 3º ano, isso continua igual. Porém, a forma de transmitir que é diferente. Exatamente. A gente não trabalha mais com prova, a gente trabalha com evidências de aprendizagem. Então, aí o professor tem que ser mais observador, porque ele tem que estar a todo momento evidenciando a aprendizagem do aluno. Porque ele pode estar numa oficina, por exemplo, Eu no Mundo. Ali a professora trabalha muito essa questão de cidadania. E ali ele pode dar uma evidência até de matemática.
E ali a professora já tem que estar observando, percebeu que ali ele deu uma evidência onde ali que ele sabe multiplicar, por exemplo. Quer dizer que as matérias, a gente falava matérias transversais, né? Sim. Hoje em dia não tem mais matéria transversal, tudo é transversal. Tudo. Tudo se interliga, Exatamente. não é isso? É. É muito inteligente isso, né? Como é que a gente demorou tanto tempo para fazer isso? Verdade. Não é? Verdade. Assim, e não deixando de falar da pessoa, quem trouxe esse estudo para nós e nos inspira, né? É o professor José Pacheco, ele é português, e também o que há 40 anos iniciou esse trabalho lá em Portugal. Então, é baseado nesse trabalho que ele começou há 40 anos atrás, por isso que eu disse que não é tão novo assim, que nós agora em Petrópolis estamos também engatinhando nesse processo. Mas já está crescendo bem aqui em Petrópolis. A gente já tem quantas escolas já nesse novo método de ensino? Não, nesse do Projeto Independência, somente a gente. As outras estão começando, parece que, se eu não me engano, 15 escolas em tempo integral na rede. Eu ouvi do Renan que chegaram a 30, né, no ano que vem. Mas eles ainda têm a seriação, já começaram com as oficinas e a área curricular, como a gente. Mas eles começaram a fazer o que a gente já faz, que são as assembleias, mini-assembleias, que é super interessante, onde as crianças participam de toda a vida orgânica da escola. Então, toda sexta-feira tem a partilha, onde ali eles colocam o que foi bom, o que não foi durante a semana. E de uma vez por mês ou 2 vezes ao mês, dependendo da necessidade, a gente faz a Assembleia Geral, onde o aluno tem que se inscrever. E nessa Assembleia Geral eles colocam ali, e só pode colocar quem se inscreveu. Então, ele já tem que chegar lá com uma proposta. Imagina, 80 crianças, né, do ensino fundamental. Então, ele já vai com a sua proposta e depois há uma discussão com o grupo e votação. Mas isso é uma participação, é um aprendizado de participação, né? Exatamente, está trabalhando a cidadania nesse momento. Não é? Cidadania mesmo. E vocês também não, vamos dizer assim, vocês não obrigam a pessoa a estudar. Vocês estimulam a curiosidade para que a pessoa descubra como é que ela vai aprender, exato, não é isso? Mas você pegou... Não é isso? Isso mesmo, dessa forma. Inclusive, o ano que vem, o nosso objetivo, então a gente está até conversando hoje com a Cecília, que é a pessoa que começou em Petrópolis, no Projeto Independência, junto com a Camila e outros, mas hoje só a Cecília continua, que o ano que vem a gente quer desenvolver projetos com essas crianças. Pelo menos os alunos do grupo 5 ou 4 que estão no núcleo de desenvolvimento já começam a fazer o seu roteiro de estudo. Aí nós vamos estar chegando naquilo que o professor José Pacheco coloca, preconiza, que é o ideal. Preconiza. Eles vão dar o ritmo. Exatamente. A partir o que é água? Aí eles começam a pesquisar e dali a gente começa a trabalhar ciências, matemática, português, o que vier. Mas são eles que vão fazer o seu roteiro de estudo. Então, isso, se tudo der certo, o ano que vem a gente começa. É o nosso objetivo. Que beleza, parabéns. Desejo que vocês comecem com toda a força e tenham o maior êxito possível. Você trouxe um videozinho, não trouxe? Sim, nós trouxemos um videozinho que um aluno nosso, Gilmar, ele conseguiu captar muito bem essa questão dos valores e falou tão perfeito que a gente falou, gente, vamos gravar, vamos mostrar para as pessoas o que é uma escola de valores e o quanto a criança, na palavrinha dele, ele conseguiu explicar para a gente. Vamos ouvir isso. Luciano, será que você podia dar um help aí para a gente? Passar esse videozinho? Obrigada.
Centro Educacional Comunidade São Jorge, nós temos seis valores: amizade, companheirismo, honestidade, amor, respeito, responsabilidade e amizade. Hoje aqui eu vou falar sobre todos eles. Eu vou começar por amizade. Aqui na nossa escola, como nós aprendemos a ler, escrever, fazer tudo que aprendemos na nossa escola, nós também aprendemos a ser uma pessoa melhor. Nós fazemos. Na amizade, nós já aprendemos muito em parar de ofender um amigo, conversar. Quando outro estiver se sentindo mal, chamar ele no canto, ficar conversando com ele. Assim é sempre melhor. Agora eu vou falar sobre honestidade. Honestidade é para nós conversarmos, não ficar mentindo, não mentimos, porque se a gente ficar mentindo, a gente só vai piorar a nossa vida, vai perder o que a gente tem. Então por isso temos que ser muito honestos. Agora eu vou falar de amor. Amor é pra gente ser amoroso com outras pessoas. Não basta nós sermos amorosos com uma e deixarmos as outras de lado. Mesmo que a gente não fale com essa pessoa ou não sermos muito próximas. Mas amor, temos que amar todo mundo. Agora eu vou falar sobre o respeito. O respeito é a base de tudo aqui na escola. A gente tem que respeitar a todos, as professoras, os pais em casa. A gente respeita até os amigos da escola. O respeito é muito importante pra gente aqui na escola. Aqui vou falar agora sobre o companheirismo. Companheirismo não é só ficar falando, sou teu companheiro. Não, a gente tem que ser companheiro, não só de falar e agir. Companheirismo é como a gente ficar junto, abraçar, se botar no lugar do outro. Responsabilidade é a gente saber usar a nossa liberdade de formas corretas, sem a professora ter que ficar falando, faz isso, faz aquilo, e falar com a gente só uma vez, não precisar ficar falando toda hora. Bom, gente, aí então no vídeo tem os endereços das redes sociais. Quem quiser ver mais alguma coisa, tem Instagram, tem
Facebook, tem todas essas redes para a gente pesquisar e olhar mais. Mas me chamou a atenção o que ele falou. Nós, em relação ao respeito, nós respeitamos até os companheiros da escola. Quer dizer que lá não tem bullying, né? Não, a gente trabalha muito essa questão. Ah. De vez em quando aparece ainda alguma coisa. Alunos, por exemplo, são matriculados agora, ainda não estão na dinâmica, né, do trabalho dos outros. Eles ainda trazem, mas a gente tem que estar trabalhando todos os dias. Os valores têm que ser trabalhados todos os dias. E, por exemplo, ele falou em companheirismo, falou em responsabilidade, né? Com a linguagenzinha dele. Mas eu acho que ele deu para a gente vamos dizer assim, uma definição do que são esses valores muito mais prática e muito mais objetiva do que a gente pode encontrar em qualquer livro. Não é? Verdade. Porque a vivência dele, com a idade dele. Quantos alunos vocês têm mais ou menos lá hoje? Hoje, em torno de 117 alunos, entre educação infantil, 1º e 5º ano. Todos, vai até o fundamental, né? Primeiro segmento. Todos de 7h30 às 16h30. E vocês, por exemplo, têm encontrado, assim, por parte dos pais, algum tipo de reação desse tipo assim, não, eu quero que meu filho tenha aula de matemática, de português, de história, de geografia, de ciência, não quero esse negócio de oficina. Não encontramos nenhuma dificuldade, né? Não? Nenhuma. Porque as crianças que estão conosco desde os primórdios já tinham as oficinas no contraturno. Então, os pais, quando matriculam lá, já sabiam e agora, né, já sabem que as crianças vão ter a linguagem, a matemática e também as oficinas. Eles não têm a tarefa de casa, alguns pais estranham, né, mas a criança já fica 9 horas na escola. A gente ainda leva a tarefa para casa. Às vezes, dependendo da necessidade, a gente leva pesquisa às sextas-feiras, que eles têm um sábado e domingo para estar fazendo a pesquisa. E a pesquisa na internet ou não? Aí, onde eles tiverem acesso, pode ser até com o avô, uma pessoa mais velha. A gente faz uma pesquisa, por exemplo, vamos pesquisar a Fundação de Petrópolis. A gente não traz pronto, então eles vão buscar primeiro na comunidade, né? E depois eles trazem o que eles pesquisarem. A partir daí a gente começa, então, a nossa aula. A gente começa as nossas atividades a partir do que eles trouxeram. Mas a grande maioria não tem. Internet, né? A grande maioria não tem computador em casa, não. São famílias bem pobres mesmo, né? Então, eles... funciona mais conversando com o avô, com o tio, né? De repente, até na Lan House. Um ou outro vai na Lan House, né? Fazer uma pesquisa, né? Mas é muito rico essa conversa, né? Essa coisa de conversar com os mais velhos, não é? Hoje, por exemplo... É uma coisa muito interessante, eu acho. Hoje, por exemplo, a professora pediu que eles pesquisassem sobre a cidadania. Alguns pegaram seu caderninho e foram perguntar para mim. Entendeu? Então, quer dizer, era uma pesquisa que eles tinham que fazer sobre o que é ser cidadão, o que é cidadania. E eles chegaram para mim e perguntaram: Tia Márcia, você pode, por favor, dizer para mim o que é cidadania, a importância da cidadania? Eu falei, por quê? É que eu tenho que fazer uma pesquisa, mas eu tenho que fazer primeiro um roteiro de perguntas e depois eu tenho que tirar a minha conclusão do que é cidadania para depois eu apresentar no grupo. Aí ele conversou comigo, depois eu vi outros alunos perguntando a menina do apoio, da limpeza, na cozinha. Então, o momento que eles têm, eles aproveitam para estar fazendo a pesquisa, não necessariamente levam para casa para perguntar em casa. Eles aproveitam ali o grupo e ali eles já vão pesquisando e anotando no seu caderninho. Muito interessante, não é? É uma reportagem, não é? Muito interessante. Como é que se levou tanto tempo para inserir isso aqui no Brasil, né? Você falou 40 anos que ele instituiu em Portugal, né? Que coisa formidável, né? Como que para amadurecer um projeto como esse, a gente precisou de 40 anos, né?
E não está maduro ainda, né? Muito vai caminhar ainda até ele estar na sua totalidade, né? Sim. Mas olha, é um prazer muito grande a gente começar hoje aqui, nesse novo tempo da TVI, Canal 3, né? Trazendo esse caminhar de passado, não é? Como é que a gente se encontrou no passado enquanto grupo, enquanto ideia, né? Vocês conseguiram plantar essa sementinha lá na independência, né? E que deu tão certo, cresceu tanto, e que hoje é uma célula capaz de dar exemplos de como a nova escola vai funcionar, né? E eu queria estar falando um pouquinho também das outras instituições parceiras que estão caminhando com a gente. Então, nós temos a Secretaria de Educação, o Centro Educacional Comunidade São Jorge, a Ecohabitare, que é a que nos trouxe toda essa renovação pedagógica, né? Através do José Pacheco e Cláudia Passos, e também a Parceiros da Educação, que é uma instituição onde hoje tem como presidente responsável, diretora, a Paula, e em que eles buscam estar na nossa escola, no Alto Independência, e outras escolas no município do Rio, no estado do Rio de Janeiro. Eles trabalham com projetos, com escolas e com educação. Mas eles implantam essa nova forma de... Não, o que eles fazem? Eles assessoram? Exatamente, parceiros da educação, eles entram com, por exemplo, com uma sala de leitura. Entendi. Entendeu? Eles apoiam um projeto numa escola sempre ligado à área da educação. Uhum. Então, vale a pena a gente estar aqui agradecendo essas parcerias, né? Que graças a essas parcerias, os 4 parceiros, graças a esses 4 parceiros, a gente está conseguindo desenvolver esse trabalho no Alto Independência, né? E agradecer também a minha equipe, posso? A tua agradecer equipe, né? aos nossos professores, né? Aos nossos educadores, a gente chama agora de tutores, todos são tutores. O esforço e às vezes até deixando de estar com sua família para estar ali estudando, em autoformação o tempo todo, para que o trabalho realmente continue. Então, agradecer essa equipe assim, maravilhosa, né, que a gente conseguiu constituir nesses anos todos. E essa equipe é toda da Secretaria Municipal de Educação, ou não? Não, nós temos 3 professoras da rede, eu enquanto diretora, que também sou concursada, e 2 meninas no apoio. Quer dizer, são as antigas merendeiras? Uma limpeza. Na limpeza? Na limpeza. As merendeiras já são da instituição. Então, as merendeiras, as oficineiras, já são... a instituição é que faz o contrato. Então, a gente tem a de música, por exemplo, a educação física, que é parceiros da educação, nos ajuda, né, com a contratação dessas pessoas. A gente tem um psicólogo, 20 horas semanais, onde ele faz atividades. A gente chama de oficina de agora me fugiu o nome. Atividades colaborativas, onde ele busca trabalhar principalmente o socioemocional. Tá. E as outras oficinas, né, que é o Butum, Eu no Mundo, Corpo em Movimento. Então, mantidas pela instituição. Olha, nós estamos terminando o programa, infelizmente, porque eu adorei esse papo com vocês, adorei relembrar tudo isso e, em relembrando, saber como é que vocês cresceram, não é? Cresceram enquanto instituição, cresceram enquanto ideia, cresceram enquanto resultado. Isso é muito importante. E eu queria deixar o Alcindo uns momentinhos para você se despedir, Gilda também, e você, Márcia, se tivesse mais alguma coisa que você lembre, assim, queira falar, agradecendo muito a presença de vocês e desejando a nós, TVI, um crescimento extraordinário, com todo o impulso, com toda a força, vencendo todos os obstáculos que nós tivemos nesses meses fora do ar e vamos ter ainda pela frente, mas sempre com o objetivo de apresentar para vocês a melhor televisão e o melhor trabalho que Petrópolis possa ter. Muito obrigada e eu deixo a palavra com meus convidados agora para esse
novo momento que nós estamos vivendo. Bom, a gente agradece, Ana Maria Rádio, esse espaço, né? Que é sempre de vocês, viu, Alcino? Esse espaço que, sem dúvida nenhuma, é importante para o centro, né? Que é uma entidade pequena, que luta com as dificuldades todos os dias, né? É de suma importância e aproveitamos, né, o momento para dizer o seguinte, né? O desafio é muito grande. Nós estamos apenas dando, talvez, os primeiros passos, né? Porque, na verdade, a gente, enquanto comunidade, enquanto sociedade, precisa avançar bastante, né? O trabalho que a gente faz com essas crianças, são 120, 130 crianças, é irrisório se você for comparar a necessidade de uma comunidade igual à Independência, né? E é o desafio de transformar aquela realidade, né? Que é uma realidade muito dura, muito cruel, e que, sem dúvida nenhuma, é um desafio para os políticos, um desafio para os professores, um desafio para a gente que é a liderança comunitária. Tá? Mas o desafio é bom, a gente só cresce com desafio. Gilda, você quer falar alguma coisa? Eu te agradeço muito a presença, amiga de todas as horas. Eu gostaria de dizer o seguinte: se hoje temos isso que foi apresentado aqui no programa, nós temos que agradecer um grupo de pessoas, naturalmente. O Alcindo chamou atenção para isso, mas o mentor intelectual de tudo isso se deve ao Alcindo, que luta, que deu a vida para a saúde até, né? Que ele hoje está licenciado, deu a saúde dele para que isso estivesse acontecendo. E temos, assim, encaminhado 2 projetos, aliás, 3 projetos, mas 2 já bem encaminhados mesmo, que nós vamos fazer na padaria, para que nossas crianças possam comer o pãozinho fresquinho, e vamos tentar um espaço lá no horto para vender o produto fabricado. Mas quem vai trabalhar nessa padaria são as próprias mulheres da comunidade. Nós vamos dar trabalho, né? Vamos ter um professor, aliás, uma professora, para nos ensinar, né, a arte de fazer essa parte de pão, né, croissant, brioche, enfim. E planejando, né, a nossa horta, onde as crianças vão ajudar a plantar, e quando for na colheita, né? Como nós não precisamos dos legumes e verduras, porque a prefeitura nos dá, isso vai reverter a favor da família. Cada criança vai levar a sua produção. Bom, Ana, eu quero te agradecer essa oportunidade que você deu para o centro, né? Então você agora tem que voltar aqui para falar do horto. Tá? Sim, Ana, eu quero falar. Eu quero falar. Tá bom. Tenho muito o que falar. Tá bom. Márcia, você quer se despedir falando alguma coisa rapidinha? Mas antes de você, eu quero deixar a mensagem de que nós estamos ao vivo nesse momento, aqui na televisão, no Facebook, e terminando o programa, a gente já entra direto no YouTube, tá? Então ninguém tem mais justificativa para não nos ver. Só o prazer de estar conosco. Muito obrigada. Bem rapidinho, agradecer, né, a possibilidade de estar aqui hoje, passando para Petrópolis, essa experiência, né, do Centro Educacional Comunitário São Jorge. Nós temos 2 minutinhos ainda. Eu queria colocar o seguinte: eu vejo hoje que, assim como nós, há 33 anos atrás, começamos o Centro Educacional Comunitário São Jorge, um grupo de jovens chegando, entre eles a nossa filha, com 21 anos hoje, trazendo para o nosso bairro, em Alta Independência, a possibilidade de um pré-vestibular.
na instituição Centro Educacional Comunitário São Jorge. Então, a gente vê que o nosso trabalho está dando um fruto, né? Então, ela, junto com os jovens, buscando professores que queiram trabalhar gratuitamente, aos sábados, 8 horas, ensinando aquelas crianças para que elas possam fazer o vestibular, o Enem. Então, essa é uma proposta que também está chegando e que a gente está apostando muito. Então, são os jovens novamente trazendo revigorando o nosso trabalho, né? Tá. Muito bom, gente. Olha aí, é o exemplo de um casal que fez disso aí uma militância ou uma vocação, ou, posso dizer uma palavra, sacerdócio, sabe? Ele fez isso aí como sacerdócio, ele não é mais padre, mas esse é o sacerdócio da vida dele. Muito obrigada a vocês todos, foi um prazer estar aqui de novo. Obrigado.